Olá, meus amigos, vamos dar continuidade aqui no nosso treinamento e nós vamos falar agora de outros cuidados em relação à operação da máquina. Aqui que ele está falando nesse slide, né? Antes de você ligar o motor, leia o manual, tenha informações gerais da máquina, afaste as pessoas da área antes de operar a máquina, leia e pratique o uso seguro dos comandos, certifique-se de que o compartimento do operador, os degraus e as alavancas de comando não contenham óleo ou objetos soltos, não deixe nada solto dentro da sua cabine, no chão, nada disso. Tenha cuidado, né, se não estiver familiarizado com o equipamento, vá devagar, vá se familiarizando. Quando estiver em declive, rampas ou terrenos acidentados, dirija a máquina devagar. Mantenha sempre atento ao trabalho, perto de valas, valetas ou escarpas, né? Taludes, né? O nome aqui disso também conhecido como taludes. Então tome cuidado aí nessas regiões parecidas com essas que nós vemos aqui no desenho, na imagem. Uma falha, né, ela pode provocar o tombamento da máquina. E um tombamento da máquina pode ser o suficiente para causar um óbito. Então nós temos que avaliar isso. Nós temos que ter cuidado, entender o que é perigo, o que é risco, né? E saber enxergar situações onde realmente a nossa atenção precisa ser redobrada. A atividade de operação com o equipamento é de fato uma atividade perigosa. E os riscos são de tombamento, de prensamento, de esmagamento, de morte. Então nós temos que entender isso. Não é do nosso perfil aqui colocar vídeos e fotos de acidentes onde mostra de fato ali as vítimas. E realmente acredito que talvez não seja necessário fazer isso, mas você precisa se conscientizar. Entender que se você não fizer, não tomar os cuidados que nós estamos tratando aqui, é provável, muito provável que você acabe se envolvendo no acidente. E o que isso gera? Isso gera uma depreciação muito ampla em vários aspectos. Na sociedade, na sua casa, na empresa, na imagem da empresa. A pessoa se sofreu um acidente no qual você não volta mais para suas atividades normais de trabalho. Então, não vamos brincar com isso, não vamos negligenciar, vamos entender que de fato é necessário seguir os preceitos da segurança. Nunca conduza a máquina com a caçamba cheia. Falei para vocês anteriormente, né? Essa é a parte mais, a fórmula mais fácil de tombar esse equipamento. E esteja atento quando trabalhar em lugares com poeira, fumaça e neblina. Diminua a velocidade quando a visibilidade se tornar precária, pois poderá ocorrer acidentes. Se a máquina não tiver uma proteção, um acrílico ou vidro, mas não for fechada, use óculos de proteção e se proteja com relação a esse particulado aí do ambiente. Manobre a máquina e os equipamentos somente a partir do assento do operador. Qualquer outro método de operação, né, resulta em graves acidentes. Só tem um jeito de operar essa máquina, dentro da cabine, sentado bonitinho ali, como foi construída para ser. Ao conduzir a máquina em declive acentuado, engate uma marcha mais reduzida para diminuir a velocidade ou para a máquina ou parar a máquina. Use sempre o pedal de freio do lado direito. Então ele está te dando uma orientação aqui. Desça devidamente engatado, engrenado, para que essa máquina use o freio motor dela, para que ela não venha a descer ali em alta velocidade. Faça uso do pedal do freio. Existem máquinas com dois pedais de freio. Então ele use o freio do lado direito, ou seja, tira o pé do acelerador, freia, deixa o freio de operação ali de uso para situações onde você estiver realmente na operação da máquina. Não movimente a máquina até que a cigarra de alarme dos reservatórios de ar dos freios pare de soar e o indicador de pressão do ar não estiver na zona verde. Então há algumas máquinas, alguns equipamentos que você precisa esperar ele encher ali como um caminhão, né, para que seja liberado então os freios. O ventilador e as correias, quando em movimento, podem causar graves ferimentos. Não tenta mexer na máquina para ligar de jeito nenhum. Não faça essa besteira. Estacione a máquina em terreno plano e calce firmemente as rodas antes de trabalhar embaixo da máquina. Uma falha nesse procedimento pode provocar grave acidente. Entenda aqui, vou repetir de novo. Essa atribuição de manutenção não é sua e não é para você fazer isso. Você deve esperar o manutentor, a pessoa responsável por isso. Não, Lino, mas eu estou fazendo treinamento aqui e eu sou mecânico. Perfeito. É outra história, tá? É outra história. Então você está fazendo um treinamento aqui de operador de máquina, mas você também é o manutentor. Faz todo sentido, porque se você vai operar a máquina em algum momento, você tem que ter treinamento de operador. Siga essas recomendações. Trave a roda,
Se for entrar embaixo, use um cavalete, use uma estrutura, não confie na parte hidráulica da máquina para você acessar a parte inferior dela. Cuidado ao encher os pneus, se proteja, falamos isso anteriormente. O sistema de arrefecimento funciona sobre alta pressão. Então, de novo, ao retirar a tampa do radiador, né, que faz parte do sistema de arrefecimento, cuidado, isso aí não jorrar essa água no teu rosto, no teu corpo, no teu peito, na mão. Não tente efetuar qualquer serviço de reparo se não estiver devidamente capacitado. O sistema hidráulico funciona sob alta pressão. Então qualquer vazamento, por minúsculo que seja, pode penetrar no tecido do corpo humano, provocando graves ferimentos, porque é uma pressão muito forte. Utilize um pedaço de madeira ou de papelão ao tentar localizar vazamentos e nunca as mãos, nunca, ou qualquer outras partes do corpo. Na inspeção, senhores, você já precisa estar devidamente protegido com seus EPIs, luva adequada, equipamento adequado, óculos e tudo mais. Ao transportar a máquina ou ao efetuar qualquer serviço de manutenção na mesma, trave a articulação de segurança. Eu vou mostrar um outro vídeo aqui, se possível, para vocês, onde a gente mostra essa articulação de segurança. Geralmente é um dispositivo vermelho na máquina, que você tem que travar ele para você poder fazer a logística do equipamento. Após concluir a manutenção, destrave a articulação de segurança, travando o pivô no chassi traseiro. E examine visualmente a máquina antes de colocar em movimento. Aperte todas as tampas, varetas de nível de óleo, bujões das baterias e etc. Use o equipamento de segurança correto. Não use roupas folgadas. Então, uma série aí de recomendação aí pra gente. Então aqui, falando ainda sobre EPIs, né? Quais são os EPIs tradicionalmente utilizados aí? Capacete de proteção, sapatos de segurança, protetor auditivo, roupa refletora, óculos de segurança e luvas de vaqueta. Comentei algo sobre isso lá no comecinho do treinamento, dos módulos. Antes de colocar a máquina em movimento, alerte as pessoas que estão fazendo manutenção ou que se encontram na área, né? Nosso próximo módulo é sobre manutenção. Não sei se o próximo, mas ainda falaremos ainda sobre isso. E é uma preocupação. Garanta que não tem ninguém fazendo manutenção na máquina antes de você sair com ela, antes de você dar partida nela. Mantenha as pessoas longe dos braços da pá carregadeira, dos implementos e áreas da junta articular, né? Então toda aquela parte ali de articulação da máquina. O que é articulação? É igual o teu pulso aqui, não. Isso aqui é uma articulação. À noite, antes de operar a máquina, verifique se todas as luzes funcionam corretamente. Faça a inspeção. Não pule da máquina, pois poderá machucar-se. Não use o volante como alavanca de controle para o apoio para subir ou para descer da máquina. Conserve as mãos constantemente nos controles durante a operação da máquina. O volante, senhores, ele não é um item para você apoiar para subir na máquina, né? Eu já tive caminhão e me lembro que uma das discussões que eu tinha com o motorista muitas vezes era essa. Amigo, você vai estragar o caminhão, você fica toda hora que você sobe, você apoia no volante. E não é para isso que ele foi constituído. Existe do lado do caminhão ali um local correto de segurar, como tem na máquina, um local correto de segurar. E é ali que você deve segurar. Antes de deixar a máquina, para o motor. Antes de deixar a máquina, pare o motor, aplique o freio de estacionamento e baixe ao solo a pá carregadeira. Para a máquina em terreno plano ou paralelo ao aclive, né? Então você vai frear, usar o freio de mão, mas vai deixar a pá tocando no chão ali, que vai de certa forma contribuir para essa frenagem, né? Para ela ficar estacionada ali. Não preciso falar nada, né? Não permita a presença de qualquer pessoa na máquina além do operador, que é o básico do básico, você não vai fazer um negócio desse. Antes de proceder a qualquer serviço de manutenção na máquina, abaixe ao solo os implementos ou trave com segurança. O que é os implementos, né? Então aqui nesse caso a concha, né, da pá carregadeira. Cuidado na operação. Se por qualquer razão o motor parar ou ocorrer uma falha no sistema de direção hidráulica, pare a máquina. Não tente conduzi-la enquanto o sistema de direção não funcionar adequadamente. Nunca efetue serviços em qualquer componente do sistema enquanto o motor estiver funcionando. Isso foi falado muitas vezes no decorrer do nosso curso. Não faça isso. Não abasteça a máquina com combustível quando estiver fumando, perto de chamas ou com o motor funcionando.
Cuidado na operação, né? Os gases de escapamento poderão matar se for necessário ligar o motor numa área fechada. Assegure-se de uma boa ventilação. O seu escapamento ele gera CO e CO2 e ambos têm entre as suas características, de certa forma, eliminar o oxigênio. Não totalmente do ambiente, mas o seu corpo ele prefere transportar o CO do que o oxigênio, o O2. Em resumo, áreas fechadas, você não deve operar essas máquinas, tá bom? Somente em áreas abertas. E o operador, ele deve seguir um procedimento, é muito interessante, eu vejo muitas fábricas com esse procedimento, e eu vejo muitas fábricas, né, com esse procedimento, como eu falei, e particularmente eu acho isso incrível, eu acho que é uma baita de uma ferramenta, que é o OPA. O que é o OPA? Né? Tão fácil de lembrar, é observar, planejar e agir. Observar, planejar e agir. A observação é um dos grandes diferenciais de um bom operador. Ele está sempre atento, ele está sempre observando, ele olha o que ocorre ao redor dele, ele sabe o que está acontecendo além da cabine, ele faz um planejamento. Como assim, nenhum planejamento? Ele olha o ambiente e ele já, através disso, consegue definir qual o caminho que ele vai percorrer, qual a trajetória que ele vai seguir. Ele planeja aonde o caminhão deve parar, enfim, ele é planejado, ele é um bom executor porque ele faz com planejamento. E aí sim, agir. Observe, faça o planejamento e só depois haja. É muito legal o OPA, muito legal, muito prático e muito útil também. Tá bom, meus amigos, vamos finalizando por aqui e nós nos encontramos no próximo módulo. Até lá.